Meu nome é Lucas, tenho 22 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter realizado em minha vida. Não são palavras minhas, mas a glória é toda dele, que ouviu o clamor deste servo e mostrou, mais uma vez, que a sua mão não está encurtada para salvar. Este relato é longo, cheio de detalhes, porque quero que cada irmão sinta o peso da prova que passei e a grandeza da misericórdia de Deus. Que este testemunho fortaleça a fé de quem lê e lembre a todos que mesmo quando o caminho parece sem saída, o Senhor está no controle. Tudo começou em março de 2022. Eu era um jovem saudável, trabalhava como mecânico, frequentava as reuniões na congregação com minha família e não tinha nenhum problema de saúde. Mas de repente comecei a sentir um cansaço muito forte, como se meu corpo pesasse o dobro. No início pensei que fosse só estresse do trabalho, afinal, passava horas debaixo de carros, levantando peças pesadas. Porém, o cansaço não passava e logo vieram as dores musculares. Era uma dor profunda, como se alguém estivesse apertando meus braços e pernas por dentro. Não era uma dor aguda, mas uma queimação constante que piorava à noite e me impedia de dormir. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, notou que minha pele estava diferente. Primeiro apareceu um avermelhado no rosto, como se eu tivesse tomado muito sol, mas eu não tinha saído de casa. Depois começaram a surgir manchas roxas nos braços, perto dos cotovelos e nas mãos. Não doía, mas coçava muito. Eu passava a mão e sentia a pele áspera, como se estivesse descamando. Minha mãe, preocupada, falou: "Filho, isso não é normal. Vamos mostrar para o irmão mais velho da igreja." Naquele domingo, após a reunião, o irmão nos chamou em particular e orou por mim. Ele colocou a mão na minha cabeça e pediu a Deus que, se fosse algo sério, o Senhor nos desse sabedoria para buscar ajuda. No dia seguinte fui ao médico. O doutor olhou as manchas, apalpou meus músculos e pediu vários exames de sangue. Quando os resultados saíram, ele me chamou no consultório com uma expressão séria. "Lucas, você tem uma doença chamada dermatomiosite. É uma doença autoimune, em que o seu próprio corpo está atacando os músculos e a pele." Eu não entendia quase nada do que ele falava, mas as palavras "doença crônica" e "sem cura" ecoaram na minha cabeça. Ele explicou que, se não fosse tratada, a doença poderia me deixar fraco a ponto de não conseguir mais andar, e que, em casos graves, poderia afetar os pulmões e o coração. Minha mãe chorou ali mesmo. Eu, por dentro, sentia um vazio, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Como um jovem de 22 anos poderia enfrentar uma coisa dessas? Como ia trabalhar? Como ia servir a Deus se não conseguisse nem levantar os braços? O médico receitou remédios fortes, corticoides, imunossupressores, e disse que eu teria que fazer fisioterapia para não perder a força nos músculos. Saí do consultório com uma receita na mão e um peso no coração que nunca tinha sentido antes. Chegando em casa, minha família se reuniu em oração. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita fé, colocou a mão no meu ombro e disse: "Filho, Deus é maior que qualquer doença. Ele vai te curar, não pelo que a gente merece, mas pela sua misericórdia." Aquelas palavras me deram um pouco de alívio, mas a dúvida ainda batia. Por que isso está acontecendo comigo? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, sentindo as dores no corpo e pensando no futuro incerto. Peguei a Bíblia e abri em Salmos 42, onde diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu." Nos dias seguintes comecei o tratamento. Os remédios me deixavam tonto, com o estômago embrulhado, e a fraqueza só aumentava. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais segurar uma chave de fenda no trabalho. Meu patrão, que era um homem bom, percebeu minha dificuldade e disse: "Lucas, você não está bem. Vai para casa, cuida de você." Aquilo me doeu, não pela demissão, mas pela realidade, eu não era mais o mesmo. Em casa, minha mãe tinha que me ajudar a tomar banho, porque levantar os braços para lavar a cabeça era uma tortura. As manchas na pele ficavam cada vez mais escuras, e a coceira era insuportável. Às vezes eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Mas mesmo no meio daquela tempestade, Deus não nos abandonou. Os irmãos da congregação começaram a visitar nossa casa para orar. Uma irmã mais velha, Dona Maria, que sempre teve um dom de intercessão, veio um dia e disse: "Lucas, Deus me mostrou que essa doença não vai te vencer. Você vai sair dessa mais forte do que nunca." Ela orou com tanta fé que eu senti uma paz que não sentia há semanas. Outro irmão, que tinha passado por uma prova semelhante anos antes, me disse: "Deus permite a prova, mas Ele também dá a vitória. Não desista de clamar." Uma noite, depois de mais um dia difícil, eu me ajoelhei ao lado da minha cama e comecei a chorar.
Não era um choro de revolta, mas de entrega. Senhor, eu disse, se é da tua vontade que eu passe por isso, me dá forças. Mas se tu quiseres me curar, eu creio que tu podes. Não pelos médicos, não pelos remédios, mas pelo teu poder. Naquele momento, senti como se uma mão invisível tocasse minha cabeça. Não foi uma voz, não foi um sinal no céu, mas foi uma certeza no meu coração. Confia em mim. No dia seguinte, acordei com uma estranha sensação. As dores ainda estavam lá, mas havia algo diferente. Resolvi ir à reunião de domingo mesmo fraco. Quando cheguei na congregação, muitos irmãos vieram me abraçar e orar. O irmão que presidia a reunião aquele dia falou sobre a história do paralítico que foi descido pelo telhado e Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquela palavra foi como água para minha alma sedenta. Depois da pregação, os irmãos se reuniram em círculo ao meu redor e começaram a clamar a Deus. Não eram palavras bonitas, eram gritos de fé: Senhor, cura o nosso irmão. Mostra o teu poder. Eu fechei os olhos e comecei a sentir um calor estranho percorrendo meu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando pelos meus músculos. De repente senti força nas pernas. Abri os olhos, olhei para os irmãos e sem pensar levantei-me. Não foi um movimento lento, foi como se algo me puxasse para cima. Fiquei de pé, firme, sem dor. Os irmãos começaram a louvar a Deus, alguns chorando. Eu mesmo não acreditava. Testei os braços, consegui levantá-los sem dor. Toquei o rosto, as manchas ainda estavam lá, mas a pele não estava mais áspera. Era como se a doença estivesse saindo do meu corpo naquele exato momento. Nos dias que seguiram, a melhora foi visível. Parei de tomar os remédios com orientação médica, é claro, e as dores não voltaram. As manchas foram clareando até desaparecerem. Em uma nova consulta, o médico ficou boquiaberto. Isso não é possível, ele disse. Dermatomiosite não some assim. Você deve ter tido um diagnóstico errado. Mas os exames provaram. Os marcadores inflamatórios no sangue estavam normais, os músculos estavam fortes, a pele estava limpa. O médico não teve outra explicação a não ser: continue fazendo o que estiver fazendo porque está funcionando. Hoje, 2 anos depois, estou completamente curado. Voltei a trabalhar, corro, levanto peso, vivo uma vida normal. Mas o mais importante não é a cura física, é a certeza de que Deus ouve e responde. Durante aquela prova, aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. Aprendi que a igreja não é um lugar, são pessoas que se unem para clamar ao Senhor. Aprendi que às vezes, Deus permite que passemos pelo vale para que, quando sairmos, possamos testificar do seu poder. Quero encerrar este testemunho com um pedido: se você está passando por uma prova, não desista de orar. Não importa o que os médicos digam, não importa o que as pessoas falem, Deus é maior. Ele curou a minha dermatomiosite, uma doença que a medicina dizia não ter cura, e Ele pode fazer o mesmo por você. Não porque somos merecedores, mas porque Ele é misericordioso. Que este relato sirva para glorificar o nome do Senhor e encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Agradeço a Deus por cada irmão que orou por mim, por cada palavra de ânimo, por cada lágrima derramada em intercessão. Que o Senhor abençoe a todos e continue nos guardando sob as suas asas. Amém.